E o Palmeiras espera fechar nas próximas horas a contratação de John Arias, com a maior receita da sua história já confirmada e referente a 2025. Quero te atualizar sobre um problemaço de um patrocinador do Palmeiras, patrocinador alto. O Verdão rescindiu um contrato que poderia chegar até 30 milhões de reais por ano, e quanto cada árbitro de futebol ganha para apitar por aqui. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar com notícias. Inter e Palmeiras voltaram a conversar sobre a possibilidade de empréstimo do Bruno Rodrigues, que acabou perdendo espaço no Verdão. E John Arias está perto de virar reforço do Palmeiras, o Wolverhampton e o próprio jogador já aceitaram as ofertas do Palmeiras. Operação de 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. O martelo só não foi batido ainda porque se encerra nessa quarta-feira o prazo para que o Fluminense cubra ou não a oferta. No domingo, o Palmeiras apresentou a proposta para o Wolverhampton, o time inglês aceitou, até porque vai ter a oportunidade de faturar 8 milhões de euros em pouco mais de 7 meses em relação ao jogador que havia sido comprado do Fluminense em julho do ano passado por 17 milhões de euros. Na oportunidade, o acordo entre o Wolverhampton e o Fluminense permitia ao Flu cobrir em até 3 dias qualquer proposta pelo jogador. A oferta foi submetida ao Fluminense e se o Flu até o fim dessa quarta-feira não cobrir a proposta, John Arias será reforço alviverde. Arias, que gostou da proposta do Palmeiras, ele vai ter a oportunidade de ganhar mais no Verdão do que na Premier League. Seu salário no Palmeiras gira na casa dos 2,5 milhões de reais mensais. Só para completar, é importante contar ainda que o Palmeiras está em tratativas e insiste bastante na contratação de Nino. O jogador topa atuar pelo Verdão, mas o grande problema diz respeito ao Zenit, que é dono dos seus direitos econômicos. Para tentar destravar essa negociação, o Palmeiras enviou um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit faz sua pré-temporada em alguns dias. O Palmeiras pode fechar com os dois dos seus principais sonhos para 2026, John Arias e Nino. Agora já é oficial, dá para cravar que o Palmeiras registrou em 2025 a maior receita de sua história. Na noite dessa segunda-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou o balancete de novembro, que apontava para os 11 primeiros meses do ano uma receita total de 1.460 milhões de reais. Importante registrar que com o mês de dezembro, que ainda não foi computado, é muito natural que o Palmeiras ultrapasse 1.600 milhões de reais, no melhor dos cenários, batendo 1,7 bilhão de faturamento. Só a título de comparação, o Palmeiras havia conseguido no máximo chegar a 1,3 bilhão de receita ao longo de uma temporada. Importante registrar também que o superávit nos 11 primeiros meses do ano passado foi de 283 milhões de reais. Isso significa que entre receitas e despesas sobraram nos cofres do Palmeiras quase 300 milhões de reais, mesmo com despesas bem altas, de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Palmeiras na temporada passada foi muito beneficiado por venda de atletas, especialmente no primeiro semestre. Expectativa do Palmeiras para 2026 é um pouco mais modesta. O orçamento prevê 1,2 bilhão de receita e 400 milhões de reais com transferências de atletas. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que o provável Verdão para a partida contra o Vitória deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na zaga, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Sosa como meias atacantes, além de Flaco e Vitor Roque na frente. Só 5.800 ingressos vendidos de forma antecipada para a partida na Arena Barueri. Mais um do Palmeiras. Parece que Anderson Barros, Leila Pereira e companhia estão se especializando em comprar e vender jogadores muito mal. A última notícia que irritou torcedores alviverdes se dá pela saída de Rafael Veiga absolutamente de graça. O Palmeiras havia tentado, junto ao América, uma compensação financeira pelo empréstimo, não conseguiu. E o Rafael Veiga, que já se apresentou no futebol mexicano para jogar pelo América até dezembro, não vai custar absolutamente nada. Detalhe importante, o Veiga é um dos maiores ídolos do atual elenco e tinha valor de mercado de 10 milhões de euros. Ainda que o Palmeiras aceitasse emprestá-lo, qualquer compensação financeira era absolutamente justa por alguém de enorme potencial. Não deu para vender para o futebol europeu, como o Veiga e o Palmeiras desejavam? Beleza.
mas ou o mantém no grupo ou o empresta com compensação financeira e obrigação de compra. A verdade é que foi um negócio espetacular para a América do México, que vai ficar com um jogador que é caro, mas sem custos, e vai decidir no fim da temporada se compra ou não o Veiga. A operação de compra para o fim da temporada está marcado em 7 milhões e meio de dólares. O problema é que esse é só mais um dos vários negócios ruins feitos recentemente pelo Verdão. Dá para lembrar, por exemplo, o Michael, zagueiro comprado da Major League Soccer por 35 milhões de reais, foi mal pra caramba no Palmeiras e acabou sendo emprestado para a Major League Soccer sem custos. Ou então sobre o Facundo Torres, comprado por 73 milhões de reais e vendido um ano depois com um prejuízo de quase 30 milhões de reais. Isso sem falar no GFT, que custou 38 milhões de reais, no M. Martinez, que custou 47 milhões de reais, no Sosa, que chegou contratado por 90 milhões de reais, enfim, uma sucessão de erros. E o mais curioso é que as pessoas que erram no Palmeiras seguem de forma bem tranquila. O que você pensa sobre a saída do Veiga de graça? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. O Verdão de 2025 já perdeu 6 atletas do seu elenco principal e contratou apenas um jogador. O único reforço, você sabe, Marlon Freitas, adquirido junto ao Botafogo. Saíram do Palmeiras Rafael Veiga, negócio por empréstimo com obrigação de compra para o América do México. Facundo Torres, negociado com o Austin num prejuízo de quase 30 milhões de reais. Aníbal Moreno, negociado em definitivo com o River Plate. Michael foi reemprestado, agora para um time dos Estados Unidos, havia sido comprado no ano passado pelo Palmeiras por 35 milhões de reais. O Everton foi cedido sem custos para o Grêmio, enquanto o Gilberto, lateral direito da base, que chegou a frequentar treinos do time principal, foi cedido para um clube do futebol europeu. Diante desse cenário, com 6 saídas e apenas uma chegada, dá para afirmar que o elenco do Palmeiras hoje se enfraqueceu em relação ao do ano passado. Por mais que existam bons talentos na equipe de base, o Larsson foi promovido, o Belé vai ser mais utilizado, o Pacheco é alguém que tem aparecido com potencial. O próprio Abel Ferreira tem batido na tecla sobre a necessidade de contratações. A verdade é que o Palmeiras errou tanto nos reforços contratados em 24 e 25 que há uma enorme preocupação hoje em dia sobre possíveis novos reforços. Para que o Palmeiras contrate por contratar, o Verdão está evitando esse tipo de situação. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do segundo time mais rico do país, que tem dinheiro em caixa, mas que só contratou um jogador e perdeu 6. Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que, recentemente, a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Palmeiras anunciou o rompimento de um contrato que poderia lhe garantir até 30 milhões de reais por ano. Na noite dessa segunda-feira, por meio de uma nota, o Palmeiras colocou um ponto final no contrato com o Grupo Fictor, empresa que deve cerca de 4 bilhões de reais no mercado, e envolvida em uma série de suspeitas, polêmicas e investigações que incluem até o Banco Master. Para se ver livre de qualquer situação relacionada a isso, o Palmeiras pôs um ponto final nas tratativas e também no acordo, que tinha 3 anos de duração e só se encerraria em dezembro de 27. O Palmeiras tinha com a Fictor 25 milhões de reais por ano garantidos, além de 5 milhões de reais em bônus. Esse patrocínio garantia o espaço nas costas do uniforme do time principal masculino e feminino, além do patrocínio master nas equipes de base. O Fictor também tinha direito a dar nome a um campeonato organizado pelo Palmeiras para as categorias de base.
Hoje, a dívida da Victor com o Palmeiras gira na casa dos 2.600.000 reais. O Palmeiras vai exigir ressarcimento dessa grana. Não se descarta, inclusive, no Verdão, que o Palmeiras, via justiça, exige o pagamento de todo o restante da grana. Vale a lembrança de que a Victor, no domingo, pediu recuperação judicial e carência de 180 dias em relação a todas as suas obrigações com investidores. Muita gente perdeu bastante dinheiro com o Grupo Victor, dívida estimada em 4 bilhões de reais. Agora o Palmeiras precisa, com urgência, buscar no mercado uma reposição, 25 milhões de reais por temporada. Mesmo para um clube super organizado como o Palmeiras, é bastante dinheiro. O que você pensa sobre mais essa situação ruim no Verdão? Parece que as coisas viraram, né? Uma série de notícias positivas acompanharam o Palmeiras nos últimos anos, mas de 2025 para cá, especialmente com a falta de resultados em campo, notícias ruins também têm aparecido com frequência no noticiário alviverde. Palmeiras que quer a contratação de um zagueiro que já esteve na seleção brasileira, de Carlo Ancelotti. Eu me refiro a Alexandro, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lille. Você vai lembrar dele no ano passado. Ele foi uma das surpresas nas convocações do Carlo Ancelotti, que havia ficado muito impressionado com confrontos enquanto técnico do Real Madrid contra o time francês. O Alexandro deixou excelente impressão. Vale a lembrança de que o Alexandro perdeu um pouco de espaço. Lá no Lille, ele havia se contundido no dia 14 de setembro contra o Toulouse. Voltou apenas no dia 3 de janeiro e a volta não poderia ter sido pior. Em apenas 13 minutos ele foi expulso e desde então tem jogado poucos minutos. Informação sobre o interesse do Palmeiras no Alexandro foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Jogador que está avaliado em 20 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Nicola, chance desse negócio é grande? Não, é pequena. Outro atleta super badalado, com valores altos, em condição boa, que segue com o mercado no futebol europeu. Mas é mais uma tentativa do Palmeiras, que na busca por zagueiros já ficou frustrado por não fechar com o Nino e também com o Igor Júlio. Só para completar em relação ao Verdão, contar que o empréstimo gratuito fechado com o América do México pelo Rafael Veiga repercutiu muito mal entre torcedores do Palmeiras, Verdão entendendo que não tem o menor sentido liberar um de seus principais atletas sem custo. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras e um patrocinador que tem causado dor de cabeça. Vai causar mais ainda. Eu me refiro ao Grupo Victor, que bancava 30 milhões de reais por ano para estampar sua marca nas costas do uniforme do Palmeiras, no profissional masculino e feminino, além do patrocínio master das categorias de base. Contrato de 3 temporadas, a gente está falando de um acordo de 90 milhões de reais. Pois bem, nesse domingo, o Grupo Victor pediu recuperação judicial. Entre outros problemas, esse grupo tem uma dívida no mercado de 4 bilhões de reais. Já havia registrado por aqui que investidores que haviam se associado ao Grupo Victor reclamavam da inadimplência, eles não estavam recebendo. O Palmeiras passou ileso nesse primeiro momento, mas agora com a recuperação judicial, a situação deve ficar bem delicada. O Grupo Victor pediu 18 meses de carência para que não pague ninguém e depois tente reabilitar ou se reaver no mercado para ressarcir tanto os parceiros quanto o Palmeiras na dívida que tem. É possível que o Palmeiras, depois de uma análise no seu departamento jurídico, rescinda o contrato, cobre essa grana na justiça e vá buscar um novo patrocinador. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o zagueiro Robson, que disputou a Copa São Paulo, tem interesse do Betis. Pode ser mais um atleta da base negociado. Contei para vocês que o Sorriso, atacante que teve destaque na Copinha, tem negociações avançadas com o time dos Emirados Árabes Unidos. Tanto as cifras do negócio do Sorriso quanto do Robson não foram reveladas. Fala palestrinos, encerrando aqui mais um vídeo com ótimas notícias de reforço para o Verdão. Já deixa o like para dar aquela força para o canal. E para quem está chegando agora, venha fazer parte do time aqui. Todos os dias tem notícia para vocês do Verdão, então se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que é muito importante. Deixa a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês ajuda o canal demais a continuar crescendo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela preferência, muito obrigado por tudo. Quem puder também deixar o like é muito importante e compartilhar o vídeo com os amigos também. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, até a próxima. Valeu, palestra.